Esperança na solidão. Encontrando Deus no deserto, de Elizabeth Elliot, capítulo 24. Maturidade espiritual significa parentalidade espiritual. Pode parecer a alguns leitores que esse tratamento da solidão humana é apenas teórico, talvez meramente passivo, talvez espiritual demais. Onde está a ajuda prática? Eu posso sugerir que você se matricule numa academia, junte-se ao coral da igreja ou faça um cruzeiro, que faça aulas noturnas de poesia ou até de tecelagem subaquática de cestas, que aprenda a cantar, esquiar, costurar, mergulhar ou explorar cavernas. Se você está em busca de um marido, mude-se para o Alasca. Dizem que é lá onde os homens estão. Se você quer uma esposa, vá para o campo missionário estrangeiro. Lá, o número de mulheres solteiras é muito superior ao de homens. No Equador, quando eu estava lá, era algo em torno de 70 para 1. Mas, obviamente, não estou sugerindo nada nesse sentido. O que ofereço é algo muito diferente, mais prático e mais útil no longo prazo do que qualquer diversão, algo que foi não apenas eminentemente exequível em todos os lugares e circunstâncias pelos quais passei, mas, sobretudo, algo profundamente transformador. Não é um truque, um programa ou um método para se livrar da solidão de uma vez por todas. Não acredito que exista tal coisa. Não custa dinheiro, não requer habilidade, nem depende da cooperação de outros. Trata-se simplesmente de ver a solidão como uma dádiva, a ser recebida e oferecida de volta a Deus para o uso dele. Podemos dizer que é uma moeda que pode ser trocada por algo de valor eterno. Quando gastamos uma moeda, ela se vai. Com frequência, tenho descoberto que a solidão entregue a Deus desaparece. Não consigo encontrá-la em lugar algum. Meu coração está leve, meu trabalho é uma alegria. Estou curada e, sem que eu perceba, ocorre, além da minha própria cura, uma troca com a qual eu não sonhava. O fardo de outra pessoa é aliviado. Mas então ela vem de novo, talvez de uma maneira diferente, mas solidão da mesma forma. O lembrete de que fui feita para Deus, de que meu coração nunca descansará em nenhum outro lugar, de que nada que o mundo possa oferecer irá satisfazê-lo. Posso prometer que sua solidão desaparecerá de uma vez? Não, nem sempre acontece assim. Não posso oferecer uma varinha que, quando usada da maneira correta, fará seus problemas sumirem. Não posso dizer, aqui está o que você pode fazer a respeito dela, mas posso dizer, aqui está o que você pode fazer com ela, agora mesmo. Receba-a de boa vontade, como vinda de Deus. Ofereça-a de volta a Ele, com gratidão. Você ainda estará sozinha, mas não estará solitária. Você encontrará refúgio na solitude e sua libação a levará um passo adiante rumo à maturidade espiritual. No entanto, quero dar um passo além. Acho que é mais do que um passo. É uma porta que está aberta para todos nós, a da paternidade espiritual. A maturidade física traz consigo o poder de reprodução. A maturidade espiritual traz o mesmo. Acredito que todos nós fomos criados para ser pais e mães, nem todos da usual maneira física, pois o plano original de Deus foi prejudicado. Quando somos redimidos, no entanto, nos tornamos novas criaturas. Tudo se torna possível. Embora Deus ainda não tenha criado um novo céu e uma nova terra, Ele nos criou para sermos semelhantes a Ele, em justiça e retidão procedentes da verdade. E Ele não desistiu disso. Ele está empenhado em criar novos homens e novas mulheres. Jesus morreu para que não vivêssemos mais para nós mesmos. Ele quer viver sua vida em nós e assim nos tornar doadores de vida. Um daqueles programas de televisão incríveis sobre a natureza mostrou a maravilhosa história do pinguim imperador da Antártida.
Os machos incubam os ovos. Não esquecerei tão cedo a cena. Acres e acres de gelo, rodeados pelo gélido mar e um céu quase negro, o vento assobiando pela vastidão desolada em que se erguiam, parados como estátuas, milhares de pinguins pais, cada um carregando sobre seus pés um único ovo, protegido por uma orla de penas quentes. Eles permanecem assim por 3 meses. No momento em que o filhote bica para sair do ovo, o pai está quase morrendo de fome. Nesse ponto, a mãe assume os cuidados do filhote até que o pai encontre comida no oceano, após o que eles se revezam como babás enquanto o filhote precisar. Que imagem da paternidade! Paciência, sacrifício, responsabilidade, proteção, provisão. É para isso que os pais existem. Eles geram filhos, mas isso é apenas o começo. O profeta Oséias retrata o pai amando seus filhos, chamando-os à piedade, ensinando-os a andar, tomando-os nos braços, guiando-os com laços de amor, erguendo-os ao seu rosto, curvando-se para alimentá-los. Acerca de Deus, ele escreve: Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Penso em meu próprio pai, alto, magro, um tanto reticente, mas muito querido, e em como ele segurava seus pequeninos recém-nascidos em 2 grandes mãos. Lembro-me do nascimento de 3 de meus irmãos. Penso em como ele nos levava para passear nas tardes de sábado, em como ficava de joelhos e deixava que 2 de nós o cavalgássemos ao redor da sala de jantar, ou em como nos permitia sentar em cima de seus enormes pés, segurando suas panturrilhas enquanto ele caminhava ao redor da sala. Nele encontramos o amor de um pai. São Paulo foi um pai espiritual para muitos. Os coríntios eram seus filhos amados, porque, ainda que tivéssemos milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aos Tessalonicenses ele escreveu: E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. As Escrituras têm coisas muito fortes a dizer sobre pais que falham em assumir a responsabilidade pelos filhos. Eli, que fora juiz sobre Israel por 40 anos, nunca julgara seus próprios filhos. O menino Samuel, seu servo no templo, foi-lhe enviado com uma mensagem de Deus, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Os 2 filhos foram mortos em batalha, a arca de Deus foi tomada, e esta notícia foi a morte do velho Eli. Muitas leitoras não sabem o que é ter um pai piedoso e amoroso. Muitos, como minha filha, não sabem sequer o que é ter um pai. Ainda assim, temos as imagens bíblicas da paternidade para nos mostrar o que ela deve ser. Embora os pais de família tenham uma estimada e inevitável responsabilidade por seus filhos na carne, não deveriam todos os homens cristãos pensar que são, em certa medida, espiritualmente responsáveis por outros? Será que eles podem escapar do cuidado paterno apenas porque não têm filhos gerados biologicamente? Acaso Deus não os chama a abandonar o egoísmo e a deixar de viver para si mesmos? O que isso significa para pais de família? O que significa para homens solteiros? Acaso eles não têm uma responsabilidade especial de sacrificar-se de maneiras que homens casados não têm a liberdade de fazer? Veja J. O. Fraser, que foi para o sudoeste da China aos 22 anos e se entregou ao povo da tribo Lisu, tomando-os nos braços, por assim dizer, e carregando-os como um pai carrega os seus filhos. Ele não se casou antes dos 40 anos, mas viveu uma vida de paciência, sacrifício, responsabilidade, proteção e provisão para aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo. Foi uma vida muito solitária para o único estrangeiro
que muitos daquele povo jamais viram. Por meses a fio, ele viajava a pé ou em lombo de mula para vilas quase inacessíveis, empoleiradas no alto das montanhas nevadas. Fraser recebeu de bom grado sua solidão e sua solteirice como parte do preço de ser um servo do Senhor. Era sua oferta diária. E o que dizer de mães espirituais? Ana, uma velha viúva quando Jesus nasceu, passava todo o seu tempo no templo, adorando dia e noite, jejuando e orando. Que maior obra poderia ela ter feito do que entregar-se a si pela vida do mundo? Pense em Lot e Moon, na China, Mala Mu e Mary Slessor, na África, Ida Scudder e Amy Carmichael, na Índia. Mulheres solteiras, todas elas, mulheres solitárias, sem dúvidas. Mas a sua aceitação da solidão significou vida para milhares. Eu poderia citar pelo menos 5 mulheres, desconhecidas do mundo, que têm sido doadoras de vida para mim. 3 delas solteiras e 2 viúvas. Elas não teriam sido livres para me aceitar em seus corações tão completamente como fizeram se não estivessem sozinhas. Elas foram mães de fato, cuidadoras, vasos portadores da vida de Jesus. Esse privilégio não é inalcançável a qualquer mulher que se entregue a Deus completamente. Na verdade, a maternidade espiritual não foi inalcançável sequer para o apóstolo Paulo. Seu desejo de ver os cristãos da galáxia crescerem espiritualmente era tão forte que ele realmente usou uma metáfora materna para descrevê-lo. Ele sentiu dores de parto por eles. Moisés queixou-se a Deus porque teve de cuidar dos israelitas como se fosse sua mãe. A paternidade e a maternidade espirituais de que falo nem sempre significam ser um instrumento pelo qual alguém é trazido a Cristo, como Paulo foi para alguns de quem ele era pai. Bispos, pastores, anciãos e diáconos são os pais da igreja, os guardas, protetores, cuidadores, aqueles que entregam suas vidas como servos de todos. Pense no potencial das mulheres de meia idade, casadas e mães, que estão solitárias porque seus próprios filhos se foram. Se em vez de cederem à costumeira pressão para fazerem algo por si mesmas, para variar, elas vissem a necessidade da jovem ao lado, cujo coração clama por cuidado maternal. Ou se entregassem como voluntárias em hospitais e asilos onde mulheres muito mais solitárias anseiam por companhia. Elas ficariam surpresas em como as palavras de Isaías se tornariam realidade. Se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor fartará a tua alma e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam.